As frações e o ensino, um estudo sobre situações elaboradas por professoras no início de um processo formativo, no sentido de investigar a prática dos professoras que trabalham no 4º ano de uma escola particular de Fortaleza. Apresentamos o seguinte estudo. De modo geral, os professores que lecionam nos 2 primeiros ciclos do ensino fundamental têm uma formação generalista em pedagogia e, na maioria das vezes, não possuem formação específica em matemática. Esses docentes, além da tarefa de ensinar matemática, também recebem a missão de trabalhar com outras disciplinas, tais como português, geografia e ciências, por exemplo. Não é difícil encontrar relatos de professores desse nível que ensinam matemática, mas não têm uma boa relação com a disciplina, face o histórico de dificuldades que tiveram durante a época em que cursaram a educação básica. Assim sendo, realizamos um trabalho de investigação que promoveu uma formação com os professores pesquisados. No entanto, o presente trabalho apresenta os resultados que as professoras demonstraram a partir de suas crenças antes do início do processo formativo. Esses resultados nos causam particular interesse, considerando que a forma como as professoras elaboraram situações a serem propostas para os seus alunos previamente refletiam o que cada uma acreditava ser essencial no estudo de frações. Apoiamos o nosso trabalho nos estudos de Verneau, que destaca que todo conceito pode ser caracterizado a partir do tripleto S e R, significando que o conceito é formado por um conjunto de situações que dão sentido ao conceito e que é um conjunto de invariantes, objetos, propriedades e relações sobre os quais repousa a operacionalidade do conceito, e R, que é o conjunto de representações simbólicas que podem ser usadas para indicar e representar esses invariantes. Destacamos também o suporte que encontramos nos trabalhos descritos por Ball, Thomas e Phelps. Para este caso específico, escolhemos analisar o conhecimento especializado do conteúdo, aqui identificado pela sigla SCK. Segundo os autores, requer do professor um conhecimento dos conceitos, dos procedimentos que vão além daquele que é exigido ao aluno. No caso deste estudo, analisaremos os significados presentes na situação, parte todo, quociente, operador, razão, dentre outros, em relação ao conceito de fração. Esse foi um estudo de natureza qualitativa e foi realizado no início do processo formativo desenvolvido na escola em que as próprias professoras lecionavam. Nós chamamos as professoras, respectivamente, de Fermina e Daza. Nós solicitamos, inicialmente, a partir de um instrumento de coleta de dados, que elas elaborassem individualmente, sem material de apoio, 2 situações-problema que envolvessem a ideia de fração. A análise das situações elaboradas pelas professoras fez com que observassem que elas propuseram situações que um dado número deveria ser submetido a uma transformação mediante a apresentação de um número racional. São situações em que é necessário calcular a fração de uma quantidade. Situações dessa natureza caracterizam a visão de fração chamada operador. Contudo, notamos que a professora Fermina, por exemplo, também pensou na relação parte-todo, uma vez que ao comentar sobre a solução afirmou: olha, eu pensei que o que sobrou era um retângulo que deveria ser fatiado em 3 pedaços. Cada pedaço, então, representaria um terço. Analisando a produção da professora Daza, também observamos um diferencial. Ela procurou elaborar uma das questões com maior grau de dificuldade, uma vez que exigia determinar uma fração de outra fração. Analisando o estudo, podemos concluir que as professoras participantes, ao iniciar o processo formativo, elaboraram e resolveram as situações predominantemente usando a ideia de operador multiplicativo, na perspectiva de Ball, Thomas e Phelps e Verneau. Por conta disso, consideramos ser necessário que durante o processo formativo fosse discutido os outros significados de fração. De fato, muitos professores, por não conhecerem os diferentes significados, acabam limitando-se a trabalhar alguns de forma específica.